Bem-vindos a mais um episódio do Pod Doce, nosso encontro semanal para falar de confeitaria, contar boas histórias de empreendedorismo e ter uma conversa doce e muito saborosa. Se você ainda não assistiu os episódios anteriores, corre aqui no YouTube que tem todos eles. Aproveita para seguir no Instagram, no Curitidoce, ficar por dentro de todas as novidades e também você pode ouvir o episódio e assistir no Spotify. Então tem vários canais para você ficar sempre por dentro do que está acontecendo na confeitaria. E hoje tem dois convidados, não apenas um, mas dois de peso aqui, e que vão contar um pouco da história da confeitaria e da gastronomia, porque eles são um casal que vivem a gastronomia há muitos anos. Inclusive, ela trouxe uma receita que a gente ama, o Brasil inteiro ama, e é conhecida há muitos anos. Então, hoje eu tenho o prazer de receber Délio Canabrava e Renata Ferian, que além da Banoffee tem uma outra marca que vocês já vão conhecer mais também. Então, bem-vindos. Obrigado. Muito obrigada, um prazer. Me conta, a primeira curiosidade que eu tenho é, vocês se conheceram na cozinha? Nós não nos conhecemos na cozinha, nós nos conhecemos num bar em Londres. Em Londres, que é de onde veio a receita da famosa Banoffee. Banoffee. Me conte um pouco. Para quem não conhece, Banoffee, a gente adotou aqui em Curitiba como um doce nosso, mas foi Renata que trouxe a receita de Londres. Mas eu vou pedir para ela contar essa história, porque a história é muito legal. Mas então, eu trabalhava em Londres em cozinha. A princípio entrei para lavar a louça, não fui muito bem nesse quesito. E precisavam, então, de um auxiliar para confeitaria. E eu dei essa sorte, né? De ir para um trabalho, para mim, muito mais agradável. E lá eu conheci a Banoffee. E como que você conheceu essa receita? Porque a história conta que ela é inglesa, né? Isso, é uma torta inglesa da década de 70, do início da década de 70, de 71. É uma torta inglesa e ela é feita com... na Inglaterra ela é um pouquinho diferente, mas não grande coisa. Uhum. Eu creio, inclusive, que o nome Banoffee vem do toffee, né? Que na Inglaterra não tem doce de leite. Eles usam caramelo, né? Usam caramelo. Então, caramelo para eles, né? Toffee. Então, daí é onde eu imagino que venha o nome. E é de um restaurante do norte da Inglaterra chamado Hungry Monkey. Existe ainda, será? Não? Não existe mais. Não, eu saberia. Eu teria ido mais. É que vocês estão sempre viajando. Eu adoro Inglaterra. Eu vou com alguma frequência. Mas quando você conheceu a torta, você não pensou, vou voltar para o Brasil e abrir. Foi uma coisa que foi acontecendo com a vida, isso? Sim. Na verdade, eu achei incrível, né? E se você for analisar, a Banoffee, ela poderia muito bem ser uma criação brasileira, né? Com doce de leite e banana. Uhum, podia. Né? Então, eu conheci lá e fiquei encantada, como todo mundo que conhecia ficava, né? Então, é uma coisa que ficou ali guardada dentro de mim, enquanto eu estava trabalhando ali, aprendi, fazia, fornecia, né, no restaurante. E depois, quando voltei para o Brasil, eu comecei a fazer. Eu tinha meu filho, eu tinha acabado. Antes de você ter o filho, vamos ver como que o Délio surgiu nessa história. Você estava lá, bem de boa, trabalhando no restaurante, conheceu a Banoffee. Então. Como o Délio entrou no jogo? Eu trabalhava no restaurante, mas na verdade eu conheci mais ou menos os dois juntos, porque eu fui para Londres em maio. E dali um ano, mais ou menos, eu fui para esse restaurante. E o Délio eu conheci no final do ano de 97. Délio estava lá trabalhando, passeando, estava fazendo o quê? A mesma situação da Renata. Tanto ela quanto eu fomos estudar inglês, ampliar, né, os conhecimentos. E a gente falava muito mal o idioma. Péssimo. E quando você fala muito mal o idioma, você consegue subemprego, né? Uhum. Tanto ela quanto eu fomos lavar pratos. Mas a gente tinha dentro da gente uma coisa da gastronomia, uma paixão muito grande. Que a gente logo saiu da lava-prato e foi ser auxiliar de cozinha. Ela foi para a confeitaria e eu para os salgados, né? Uhum. Fazer preparação, molhos. E logo que a gente se conheceu, eu vi que tinha vaga no restaurante que ela estava.
e deu muita sorte. E ele A gente foi trabalhar lá. nunca trabalhou no mesmo restaurante, mas na mesma É na rede. mesma rede. Na mesma rede. É. E daí a gente começou a evoluir muito grande, a gente foi muito reconhecido na cozinha. Porque sempre deu muito certo na minha vida, tanto quanto da dele, a gente ainda não tinha essa noção de que poderíamos fazer disso uma profissão, mas sempre, a vida inteira, era tudo que eu fazia com relação à comida. Dava certo, sabe? Eu não ia bem na escola, eu não era a pessoa mais popular da rua, nada ia muito bem, mas quando eu ia para a cozinha, sempre a coisa funcionava. Encontrou uma paixão. Mas é quase uma pena que eu não tenha descoberto, poderia ter descoberto um bocado antes. Né? Não, descobriu na hora certa. Descobri na hora certa. Aí vocês se conheceram e resolveram voltar para o Brasil, isso? Como foi? Eu acho importante falar que tanto ela quanto eu, a gente foi muito valorizado na cozinha, assim, nesse começo. Uhum. E a gente teve isso que ela tenta explicar, e eu vou explicar com outras palavras, a gente teve esses elogios e essa valorização, que a partir desse momento a gente se encontrou. Por quê? Porque é difícil você ser valorizado e ganhar muitos elogios, e a gente viu que ela no doce e eu no salgado, a gente estava indo muito bem nisso e valorizado até monetariamente. Aqui você nunca tinha trabalhado com gastronomia? Não. Só como ela, em casa, com amigos e churrasco e com um pouco de família. Mas com muita experiência, inclusive. Mas a gente começou a ser valorizado e viu que isso dava retorno financeiro. E, naturalmente, a gente resolveu não deixar isso para trás. Investir no Eu fui talento estudar aqui. design e marketing, mas logo eu transformei, né, a gastronomia e associei com design e marketing. E daí, sim, voltamos para o Brasil, mas já com sangue, assim, bem de cozinheiro. Entendi. E a gente morava num apartamento muito pequenininho e todo final de semana a gente fazia jantar para os amigos, já estava até chato, né? Em Londres ou no Brasil? No Brasil. No Brasil. Por quê? É porque, assim, cara, é legal alguém te convidar, mas toda semana... Gente, são essas amizades que a gente quer na vida, inclusive. Que convidem para o jantar. Aí a gente acabou que o Délio foi ser gerente do Beto Batata. Uhum. Eu já fazia bolos, de uma maneira geral, fazia bolos para... tinha um cartãozinho. Que fazia bolo de aniversário? Sim, bolo para encomenda. E já fazia banoffee. E quando o Délio foi para ser gerente do Beto Batata, o Beto precisava de alguém que fornecesse sobremesa para ele. Mas boatos que ele foi meio hater da banoffee, quase não deixou a banoffee para... Não, o Beto, o Délio. Então, o Délio... Essa história é muito bacana. Você quer contar a tua versão? Pode perguntar. Qual que é a versão mais divertida? Não, então, A dele é sempre teve mais uma divertida. semana lá que a confeiteira do Beto teve problemas, não pôde fornecer. Ele acabou encontrando, então, uma confeiteira e você continuou em casa Não, ele tranquilo. tinha, desde o começo, uma amiga do bairro, ela tá falando do Alto da 15, ali, eu em lembro. Curitiba. E daí a moça teve realmente problema de saúde. E daí a Renata falou, Délio, leva essa sobremesa, que você lembra de Londres, a banoffee, leva para ele experimentar e vamos ver se eles gostam, a gente pode fornecer. Eu falei, não vou levar. Ela falou, não vou nem cobrar, mas leva para ele experimentar. Eu falei, não vou levar, porque banana não é tão valorizado no Brasil. Se fosse uma frutas vermelhas, eu levaria. Mas de banana eu não vou levar. E ela falou, você vai levar. Eu Como falei, não sempre, quem vou. manda é a mulher, inclusive. Depois de 2, 3, vai levar, não vai levar, claro, eu levei. E a gente levou, não vou dizer sorte, né? Mas o Beto adorou, os garçons adoraram. E a partir daquele dia, até hoje eu posso dizer, né? 20 anos depois, não parou mais. Os pedidos só cresceram.
E várias vezes ela teve que trabalhar de madrugada, sábado e domingo de tantas encomendas. Foi muito bacana. E esse pontapé inicial... Calma, não acelera, calma, a gente já chega nessa parte. Primeiro de tudo, você tem noção quando você bota a cabeça no travesseiro pra dormir, que você pensa que quase por culpa sua, a Banoff não existiria no Brasil? Você tem consciência desse peso? Muito, eu tenho muita consciência e eu sei que a vida é assim, cheio de altos e baixos. Eu ensino isso, eu dou várias palestras em cursos de administração e de gastronomia, de empreendedorismo, e eu falo isso também, para que as pessoas não aceitem o não, né? Que insistam na sua ideia, no seu sonho e nas suas vontades. A Renata insistiu na Banoff, é mérito dela, eu até brinco que ela já pode aposentar, ela já fez a Ixi, parte... tá longe ainda disso, né? Já vou chegar na torneira. Nós somos muito gratos também, posso falar de tudo que a Banoff financiou na nossa vida. Isso que é legal. Então, quando você estava no Beto Batata, então, primeiro de tudo, para às vezes as pessoas não sabem, veio a Banoff antes da Cantina do Délio, isso? Muito antes. Também outra lição que eu passo para as pessoas: comece o seu projeto em casa, com um protótipo pequeno. Se der certo, se as pessoas adorarem, aí você parte para algo mais industrial, que precise mais investimento. Mas hoje, até com o advento, né, da internet, iFood, você pode começar tudo em casa. Se for um sucesso realmente, aí você começa a investir, que foi o que a gente fez desde o começo. E você também, você não pode ter como primícia básica a pessoa, você dá para o seu amigo e ele achar o máximo, né? Você tem que começar a vender. Se as pessoas pagarem e falar que continua o máximo, aí você está num caminho bacana, né? E falando em caminho bacana, então, como que veio a confeitaria? A primeira, que nasceu como Bela Banoff, né? Como veio a ideia de abrir? Quando que você viu? Então, está dando muito certo fazer a Banoff, vou abrir uma confeitaria. Na verdade, a Banoff, ela sempre, assim, foi sempre, desde o começo, muito próspera, né? E eu escrevo, né? Hoje em dia ainda, o nome Banoff em todas as... Porque eu pensava, cara, um pouco mais para frente, eu vou abrir uma doceria que vai ter esse nome. Então, as pessoas irem gravando esse nome é legal. Por isso que é escrito, né? E porque também, embora hoje parece muito simples, mas era um nome super confundível. As pessoas chamavam de Bananoff. Assim, ninguém falava o nome direito. Falei assim, cara, aquela lê bonitinho e tá tudo bem. Eu sempre gostei, eu tenho uma boa caligrafia, eu sempre gostei de escrever. Então, acabei achando que era legal fazer desse jeito. E eu acho que uma das coisas que deu muito certo foi ter um nominho ali, a pessoa, né? A pessoa que bate o olho não conhecia, ela bate o olho. Antes de comer, ela lê. Cara, é legal isso. Sim. Bem bacana. E aí, como surgiu a Bela Banoff, então? Então, porque a gente estava ali nessa situação no Beto, dali do Beto, a gente abriu o nosso primeiro bar em 2005. Que foi o? Que foi o Jacobina. Jacobina. Né? Inclusive, aí seria a terceira lição que eu dou para todas as pessoas. Já falei a primeira, a segunda, a terceira é o seguinte, que eu trabalhava no Beto Batata, a Renata era fornecedora de sobremesa, eu era o gerente. E o Beto Batata, por um motivo financeiro, vamos dizer assim, me dispensou, ele mandou embora. Então... todo mundo fica desesperado, né? Não que a gente não tivesse ficado. Mas foi o pontapé inicial para nossa empresa, para nossa independência. Não, e para esse pontapé inicial mesmo, com a rescisão dele, ele comprou uma máquina de café. Uma máquina de café expresso. É uma coisa muito útil, porque acabou de mais ou menos uns 30 mil hoje, né? Foi minha decisão. Eu fiquei felicíssima. Mas eu falei... Real? Não, Nossa, eu estava grávida do segundo filho. Ela ficou desesperada, o fato é real. Eu não sei se foi essa a tua pergunta. Não, o que ela falou é convincente, eu até acreditei que ela estava feliz. Não, ela ficou desesperada. O que aconteceu foi isso que eu quero dizer para as pessoas, né? Às vezes contra um azar na vida, como aconteceu com a Formiga mesmo, pegou fogo e depois, menos de um ano, eles já têm 2 lojas muito mais bonitas, muito mais lindas.
Verdade. Então, às vezes, um contratempo, um azar na vida, você tem que ser do limão uma limonada. E a gente diz muito é que não adianta chorar. Não tem para quem chorar. Se adiantasse, eu fazia isso. O Bastante mercado, ele é frequência. muito selvagem, até Sim. muito Não dinâmico. dá pra sentar e esperar, né? Não adianta chorar. Você tem que ver a situação, ver o tamanho do estrago e tomar uma atitude para melhorar. E foi isso que aconteceu. É. A gente saiu do Beto, Eu grávida. grávida, só que ela De tinha 6 uma meses. coisa que a gente já viu nessa época. Ela tinha um patrimônio muito grande, que eram muitos clientes de Banoff, muitos. E a gente fez uma conta boba. Falei, Renata, só com seus clientes, só com seu faturamento, que hoje seria em 10 torno, mil reais. hoje seria em torno de uns 40 Ah, mil sim. reais. Sim, mas 10 mil Naquela reais, época, 20 anos é. atrás. Sim. Hoje seriam uns 40 mil reais. Falei, só com esse faturamento eu tenho coragem de alugar um ponto e fazer um Legal. bar-restaurante, bistrô, a gente chama Meus gastrobar. clientes vêm pegar a Banoff e Já nossa. fica, é. E daí eu falei, você me empresta esses clientes, esse faturamento, e a gente, como casal sócio, montamos o primeiro bar. Que foi. Mas foi isso que eu acho bonito falar, tudo na nossa vida foi financiado por essa torta. Feita em casa, escrito uma a uma, e a gente montou o primeiro restaurante, né? Com esses clientes, com esse faturamento e com esse pontapé inicial. Levamos tudo que tinha em casa. Tudo. Desde mesa, cadeira, geladeira, Cadeira. fogão, Eu quero micro-ondas. entender a lógica, o que você pensou na hora que você falou, vou comprar máquina de café? Você... Não, é que ele já tinha, o Jacobino inteiro, ele já tinha dentro da nossa, da despensa do nosso apartamento. Já tinha na cabeça. Já tinha, não, já tinha materialmente, Entendi, só faltava o espaço. ele ia comprando, toda semana chegava com alguma coisa nova. De O pouquinho que em pouquinho. também eu aprendi com o Beto, o Robert Amorim me ensinou muita coisa bacana. Aham. E uma das coisas que ele falou é que a gente precisa, vamos dizer, ter uma meta, um objetivo. Por exemplo, o que ele falou que eu acho muito bonito. Você vai montar um bar, um restaurante, uma confeitaria, compra um objeto muito lindo que represente muito para você, simbolize aonde você quer chegar. Esse objeto vai conduzir todas as suas ações para chegar naquele objeto. Ele falava, compre uma cristaleira muito linda, compre Uma máquina de café. Não, eu vou chegar lá, Renan. Uma cristaleira muito bonita, um abajur muito Sim. bonito. Algo que hoje 10, 20 mil, eles falam, tudo vai combinar com essa peça linda. E a máquina de café veio com esse intuito. Há 20 anos atrás, o café estava surgindo com a Geórgia lá do Luca Café, que também foi minha amiga dessa época, o Marcolini, o Celso Freire. E a máquina de café é um simbolismo de coisas de qualidade. Café bem feito é café expresso Até italiano. porque a pessoa precisa dominar toda aquela máquina para tirar um bom café, Isso. né? Então, Eu falei, o padrão do nosso gastrobar, né, do nosso bar, vai ser um padrão europeu, internacional. E esse foi o padrão que a gente levou para tudo que a gente fazia lá dentro. Foi esse o intuito, meu amor. Sem dúvida. ai, meu Deus, eles são muito românticos. Eu falei que é um bullying com os solteiros esse programa. E aí, então, vocês abriram o Jacobino, então a confeitaria veio depois. Então, dentro do Jacobina já tinha uma cozinha Dedicada. da sobremesa. Aham. E aí, em que momento que vocês foram ali pro Alto da 15 e aí nasceu Cantina, nasceu Banoff. Bela Banoff. A cantina, junto com o Jacobina, nós abrimos a Cantina Jacobina. Ah, tinha uma cantina Jacobina. Que Cantina do Délio. é a cantina do Délio. O que Quando acontece? a gente separou, porque teve ali várias situações, enfim, a gente achou melhor seguir só nós e não termos mais sócios. Uhum. Então, a partir daquele momento, a gente mudou o nome da cantina para a Cantina do Délio. Sim. E dali, naquele mesmo ano, que foi 2008, a gente abriu na frente a Banoff. Uhum. E abriu lá para cima, no mesmo ano, também o Canabenta. Maravilhoso, inclusive. O que acontece é que
como eu disse, a Banoff sempre financiando, sempre puxando o carro, né? Era nosso motor, a nossa força, em todos os sentidos. Então, o primeiro foi com a Banoff financiando, e a gente sempre teve uma cozinha de doces muito independente e isolada da cozinha de salgados. Por quê? Respeito, né, a quem paga a conta, que sempre foi a Banoff. Então, sempre a nossa cozinha teve 3, 4 confeiteiras, coisa que nenhum bar ou restaurante tem. Sempre a nossa cozinha teve um departamento de confeitaria muito grande, muito bom, uma cozinha separada. Daí a gente montou a cantina, né, da Itupava ali, desta forma também. E Sim. na sequência, a Itupava não tinha nada naquela época, Tava bem no 2005, comecinho, né? 2007 ali, não tinha nada. Então a gente viu muita prosperidade e uma demanda reprimida. Por isso que a gente logo apareceu outros pontos, como o da Banoff, que foi daí só muito tempo depois, a gente abriu uma loja dedicada à confeitaria, e mais tarde o Canabento, mas todas na Itupava, porque a gente viu toda essa prosperidade. Mas a Banoff demorou algum tempo para ter a loja própria dela. Sim, só 2008. 2008. Para quem não é de Curitiba, Itupava é uma rua que a gente tem, que hoje em dia é um polo gastronômico, mas né, que começou há alguns anos, aos pouquinhos, e hoje tem vários restaurantes, bares lado a lado, né? Virou um novo polo gastronômico. E hoje, 2024, quase terminando o ano, temos uma celebração de mais de 1 milhão aqui, ó. Conte a história deste prato, Délio. Olha, eu posso contar sim. A Renata depois me corrige. A Cantina do Délio faz parte de uma associação nacional que é co-irmã de uma italiana, por sinal, chama Associação do Bom Ricordo, que, com autorização, a gente fez no Brasil uma igual, que é a Associação do Prato da Boa Lembrança. São poucos restaurantes, né? Para o Brasil inteiro, apenas 100. Eles falam 99. E essa associação todo ano faz um prato, um desenho, uma receita e ela vira objeto de coleção. Então você vai no restaurante, você come o prato e ganha esta lembrança. E as pessoas colecionam e decoram suas salas, cozinhas, churrasqueira. E a gente resolveu homenagear, né, a torta Banoff, que é nossa madrinha, ao mesmo tempo que é filha, mãe, irmã. A Banoff que financiou, né, a cantina desde o começo. E esse fato da Renata escrever todas as tortas uma a uma é uma coisa realmente muito bonita. E a gente queria eternizar isso através desse prato. É uma edição limitada, são apenas 150 pratos. Deve ficar durante o tempo de novembro, pode durar um pouco mais, conforme o estoque durar, ela vai até acabar o estoque. Mas eu acredito que até o final do ano aí deve terminar, janeiro no máximo. Se alguém chegar ali agora em dezembro, dá uma choradinha, se tiver um escondido ali, consegue ainda... Consegue. Ter A gente, um pratinho da boa lembrança. é muito raro ele acabar tão rápido assim, porque como são colecionadores do Brasil inteiro, então para o cara vir lá do Nordeste, da Amazônia, às vezes pedir para alguém comprar, demora um pouco. Então eu acredito que dezembro, janeiro ainda vai ter aí uma meia dúzia e eu estou muito feliz, porque realmente... O sonho da Renata de tornar essa torta famosa no Brasil se realizou, de escrever uma a uma. E a gente fez as contas, né? Dá em torno de 100 tortas por dia, o que é muito fácil, né, para nós. A gente vende muito mais que isso. Mas, claro, tem altos e baixos. Eu acho que uma média está razoável. A gente começou a fazer em 2002 em casa essa torta, até antes. E... eu acho importante falar o seguinte, o que mais? Eu acho que você falou tudo. Não, calma, Délio, que o Délio engrena primeiro e vai, né? vai. Vamos lá, vamos por partes. Hoje em dia, então, a Banoff é junto, né, com a cantina do Délio. Tem, além do sabor de banana, outras frutas. Em que momento que você pensou, vou trazer também com outras frutas? A banana tá dando super certo, mas, de repente, eu lembro que teve um festival, né, também, já com outros sabores. Como que veio em que momento que você pensou assim, agora acho que eu vou dar um upgrade, vou trazer mais opções para Banoff, para
fazer par ali? Então, eu entendo isso como uma situação de você querer alguma novidade, Uhum. né? Por mais que a Banoff seja o que ela é e que todo mundo conhece, de repente ter outras tortas seria interessante. A base delas é a mesma, Aham. mas as tortas são diferentes. Elas não são assim, né? Na verdade, de verdade, não são banoffee, Sim. né? São outras tortas. E Variações. que a gente precisa criar situações dentro de um restaurante, né? Para sair um pouco daquela coisa que é sempre a mesma coisa, né? Do que você acompanha, né? São o quê? 20 anos, 22 anos por aí, né? Uhum. Como que você foi vendo essa atualização da confeitaria? Você acha que a gente em Curitiba tá ainda mais pro paladar do clássico, tradicional, ou atualmente tá Sim. para as Não. novidades, para as tendências, ou é um misto? É, Como que você eu, enxerga eu isso? acho que assim, quando eu comecei a fazer lá há tanto tempo atrás, era outro cenário, né? Uhum. Era muito diferente, era uma coisa muito mais exclusiva. Você levar uma torta numa festa, alguma coisa. Hoje está muito mais. Comum, né? Meu Deus, tem mil coisas que perguntam, fala, cara, eu não conheço esse lugar. Mas é porque são muitos. E, no mínimo, muito bons, Uhum. né? Muito. De muito bons a excelentes. Então, eu acho que o paladar do curitibano não gosta bastante, né, das novidades. Eu vejo ali pela nossa torta, pelos nossos doces, as pessoas gostam também do que é clássico e do que é, né, tipo, a mesmice de sempre, mas que é É o sempre tradicional, maravilhoso, o tradicional né? confiável, né? É confiável. Então, sempre de preferência um doce menos doce, né? A gente tenta, eu acho que o nosso equilíbrio, a Banoffee, ela é muito especial porque ela é quase faltando um pouquinho de açúcar, Ela, não, né? ela é super equilibrada, E até super equilibrada. na semana, acho que É. foi na semana passada, eu tava conversando com a Janaína de uma confeitaria, a gente tava falando, quando eu fui pra Nova York, todo mundo falava, prova o banana pudding, prova o banana pudding. Aí eu fui achando eu não tinha ideia do que era o doce, aí eu fui provar. Aí eu comi, eu falei, gente, mas isso aqui, nossa banoffee é muito melhor, tipo, é um doce com banana? É um doce com banana, mas é tão suave, tão, assim, inexpressivo perto de uma banoffee, que o meu parâmetro, a minha calibragem era a banoffee. Aí eu falei, nossa, não tem nada a ver de ser assim, uou, um doce, sendo que a gente tem banoffee no Brasil, então virou Isso aí. meu padrão ali de calibragem. Mas eu acho que Curitiba está muito bem representada por muitos lugares muito especiais. E falando em doce, vocês têm costume de sair, comer doce por aí? Eu tenho costume. Tem? Eu tenho costume de ir sempre nos mesmos lugares. Mentira, olha que padrão É, curitibana, gente. é. E quais são? Onde A você tua vai, sem ser a madrinha, sua? Você sempre falava. Fala. Eu falo que que eu comecei a fazer doce, uma porque eu fazia bem, né? A gente sabe no que você faz Sim. direitinho. E o meu filho pequenininho ia de carrinho, eu morava perto da Bombocado. É bom bocão. A Bombocado, e eu sempre ia na Bombocado. E eu achava aquilo maravilhoso, né? Ainda Porque. Sim, Ainda é. mas sempre gostei muito. E, e dali eu vi que eu conseguiria fazer alguma coisa ali, né? Mas. Porque a Bombocado, ela quase parece caseiro, né? Sim. É uma coisa que te é familiar. Sim, Né? tem memória afetiva, memória mas afetiva. eu falo, a gente tem em Curitiba muitas confeitarias tradicionais, É. poucas delas não se atualizaram. A Bom Bocado, a Familiar, a Só Quindins, e tantas outras, são confeitarias clássicas tradicionais, mas que com o passar dos anos também foram se atualizando sem perder a identidade. A né? familiar é maravilhosa, né? Eu adoro as rosquinhas, eu adoro a bomba. Então, eu gosto dessas, gosto da chiffon, né? Que aí a chiffon já é uma coisa tão mais sofisticada,
Mas a gente se encontrou algumas vezes ali, É né? verdade. Ou seja, você não sai do seu bairro, é isso? Não sai do meu bairro, é mais ou menos isso. Tem que desbravar. Agora o Délio tem a cantina no Batel, tem que desbravar o Batel também um pouco. E falando em cantina, como é que você foi parar na gastronomia italiana? Você é descendente italiano? De onde veio a comida italiana? A minha parte italiana está aqui, ó, do meu lado. É? A Renata é italiana, meus filhos são também, mas a minha origem é toda mineira. Eu considero que tem uma semelhança, né, da cozinha italiana e mineira, até pelo angu e pela polenta, mas são cozinhas bem afetivas, cozinhas de memória, cozinhas de família, bem temperadas também, eu adoro isso. Então, sempre reunindo a família, celebrando a vida, isso o italiano e o mineiro fazem muito. Eu decidi ir para o lado italiano porque eu via, né, Curitiba, há 20 anos atrás, com dois extremos, né? Da cozinha italiana de Santa Felicidade e o Barolo, que sempre foi uma referência de excelente restaurante italiano. Eu falei, não tem nada no meio termo. E eu vou criar algo no meio termo. E, claro, esses dois extremos, né, de cozinha muito popular e cozinha de excelência, que é o Barolo, falei, eu vou ficar no meio termo. E consegui fazer isso. Também fiz uma arte, que foi ir para a Itália escondido da minha esposa. Como? Peraí, babados, essa parte eu já gostei. Como assim você foi escondido? Foi engraçado, eu tinha esse projeto de montar esse restaurante italiano. E a Renata sabia do projeto do restaurante? Sim. Isso sim. Mas aquele tempo, 20 anos atrás, era muito difícil você comprar uma passagem aérea, não era como hoje. É verdade. E eu fui numa agência e comprei uma passagem de 30 dias para a Europa, para a Itália. Eu comprei passagem de trem, uma que você fica fazendo zigue-zague de trem dentro da Itália. E falei, um dia, isso é só daqui 6 meses. Quando eu tiver coragem, eu conto para Renata. Você guardou esse segredo 6 meses, quase? Durou um dia. Foi a coisa mais engraçada, porque eu peguei essa documentação, porque antigamente era uma documentação, era uma impressa. pasta de coisas. E eu pus em cima do guarda-roupa, assim, ó. No dia seguinte, ela falou, vou usar essa mala para transportar alguma coisa. Que caiu aqueles documentos. Eu falei, meu Deus, da onde ela tirou de... Não brinca com o seu sentido feminino, você não tá entendendo. E daí foi bom, que eu já contei a verdade, e eu pensei assim, Ficou 30 dias, eu com 3 crianças. 30 dias. Foi 3? uma... Você tem 3 filhos? Sim. Ah, eu jurava que eram 2. Né? Eu fui tipo mochileiro, né? Eu fui do norte ao sul, viajando de trem e fazendo uma pesquisa mesmo, né? Praticamente científica, porque eu aprendi isso na faculdade, na pós-graduação, e fiz uma pesquisa científica no lápis e no papel, e deu certo. Fiz um projeto de cozinha caseira italiana. Foi bem bacana. E eu só pensava, né? Eu nunca vi ninguém separar por causa de um motivo desse, né? Acho que não vai dar ruim pra mim. Mas ela me apoiou, sim, sabe? Muito brava, mas apoiou. E deu tudo certo. Não tinha muita escolha, né? Que massa, olha, não conhecia essa história. E aí você voltou já com o modelo meio que pronto do restaurante. Sim, eu já saí com o pré-projeto, que era cozinha caseira italiana. Isso na cozinha na Itália chama cucina casalinga. Então, até estudando aqui em Curitiba, né? Eu conversei muito com a família do Paulinho Zanatta, do Dom Max. E a família dele é super italiana. Sim. Tem uma irmã, tinha a avó, a mãe dele, algumas sobrinhas. Eu conversei muito com eles. Eu tenho tudo anotado até hoje. E eu já saí com esse projeto meio pronto. Aí lá eu fui validar. Né? A Renata falou que no Bexiga era melhor, mas eu fui para a Itália. Era mais perto, né? E daí eu só fui confirmando e já fazendo o cardápio e tudo. Foi muito proveitoso. E aí, falando em Itália, alguns anos depois, Renata falou, a Banoff está encaminhada, preciso de um novo desafio e criou a torroneria. Isso? Foi. Como foi teu envolvimento com o Torrone? Você foi depois você se vingou e foi mais um mês e conheceu na Itália? Vários meses, vários. Na verdade, em 2019 eu fui morar na Itália entre outras coisas, para fazer a minha cidadania.
Fui com 2 filhos, ficamos lá 6 meses, mas voltamos para o Brasil. Mas no final daquele ano, foi 2019, no final daquele ano, a nossa gerente financeira, que trabalha com a gente já há mais de 15 anos, ela falou, Renata, eu quero ir vou viajar para a Europa com o meu cunhado e minha cunhada. Me chamaram para ir. Será que tem como? Eu falei, claro que tem. Imagina, né? Você vai, a gente se vira. E quando ela voltou, depois de 2 meses passeando pela Europa, ela voltou com 3 torrones. Para mim, né? De presente. Para nós, né? Claro. E eu e o Délio comemos esses 3 torrones que os meninos não sentiram nem o cheiro. Em 2 dias, nós comemos 3 torrones. É do grande mesmo. E depois, passados alguns dias, eu pensei, falei, cara, que coisa bacana. O torrone, ele é um negócio tão bacana e não encontra. Porque aqui a gente tinha a referência de torrone, pelo menos eu na infância, aquele negocinho, tipo, disco de wafer e um creme qualquer, tipo aqueles bem simplinhos, não é o torrone italiano, né? Sim, até recentemente, assim, os torrones que tem, assim, no mercado, são muito simples e sem qualidade. Só que todo mundo tem na memória um torrone que foi da Europa, alguém trouxe da Argentina, algo especial. Então, mas não tinha isso há 5 anos atrás, 5 né? anos atrás. Aí, no dia 1º de abril de 2020, eu fiz a primeira receita. 1º de abril. Vai fazer 5 anos já agora. Pensando em uma marca, já pensando em Já, nova... achando muito bacana. Falei assim, vou fazer uma receita e vamos ver como é que fica. Essa minha primeira receita, ela ficou muito boa. Qual que era? Era tradicional? Era de amendoim. E era assim, bem melhor do que qualquer um que você encontra no mercado, mas era simples, né? Como é uma receita de torrone com amendoim. Eu cortei, embalei bonitinho e mandei pelo correio para as minhas amigas na minha cidade. E chegou lá e elas me deram feedback, foi tudo maravilhoso. Que espetáculo, como é legal. Falei, cara, é isso aí. E dali em diante eu comecei fazendo em casa, fui validando, né? Como a gente estava falando aqui, as pessoas foram gostando. Mais uma vez, começou em casa. Começou em casa. Isso é importante, as pessoas verem que é viável. Por mais que, né, a gente já tinha... Se você quisesse, você já tinha uma estrutura, você já poderia até, vou ter estrutura para testar. Só que dentro dos nossos restaurantes, você colocar uma situação dessa, fica muito tumultuado, Também. né? E aí, mas só que aí eu fui depois que em casa... Você viu que dava certo. Dava certo, aí eu fui pro restaurante. E de alguma maneira eu usei a cantina por alguns bons tempos, acho que foi 1 ano e meio, eu fiquei na cantina, até uma hora que não dava mais. E daí eu aluguei um outro espaço e fiz dali a minha fábrica. E hoje você manda os torrones ficam em Curitiba, você manda para outros lugares também, como Os torrones a gente faz Faz em Curitiba, faz em claro. Curitiba, no Juvevê, ali do lado de casa. E eu mando para 18 estados. Olha. Já tem 500 pontos de venda, manda para o Brasil inteiro. Eu acho importante lembrar que o torrone surgiu por causa de alguns pontos. Sim. Que inclusive são as principais características da banoffee, são também o maior defeito dela. Ela é muito perecível e delicada. A banoffee dura 1 dia, 2 no máximo, ela já não está legal. A nata muda a textura, a banana dura a textura. Então ela falou, por isso que a gente não acredita em franquias de banoffee. A gente gosta e ela falou, eu vou fazer um torrone que seja um doce que não precise de geladeira e que seja durável. E foi isso que me encantou. Quando apareceu o torrone, ela falou, meu Deus, ele tem um prazo de validade de 6 meses até 2 anos, né? Sim. O nosso dura 6 meses.
porque a gente acha que a qualidade fica melhor. Não precisa de refrigeração e ela consegue despachar para o Brasil inteiro, por enquanto só o Brasil. Mas ela hoje já tem 500 pontos de venda. Como que ela ia fazer isso com uma torta não tão daria. perecível e delicada como a banoffee? Aí tem um outro detalhe, né? A banoffee é essa maravilha que todo mundo adora Uhum. e que todo mundo sabe fazer, né? Assim, É muito fácil. é muito fácil, né? Consegue fazer em casa, a né? gente sabe, né? Não tem segredo. Uhum. Mesmo a minha tem ali uma experiência de muito tempo fazendo, mas Acho que a ela principal é- característica da sua banoffee, por ela ser a melhor, é porque ela é sempre fresquinha e vende muito, né? Uma coisa puxa a outra. Então, é só isso, mas realmente é muito fácil. São 3 ingredientes ali. E o torrone não. Torrone Você não precisa de é. técnica O torrone ele olha, eu falo para você que vai fazer 5 anos. Eu te digo que faz 6 meses que eu falo, cara, minha receita tá bem. Olha. Olha, assim, deu tanta receita errada, e olhando para trás eu penso, cara, eu tinha todas as razões para ter parado, Que sabe? bom. Mas alguma coisa falava, não, uma hora vai dar certo, vai dar, tem que dar. E foi muito persistente. As pessoas que trabalharam já comigo sabem tudo que a gente já passou. E hoje, então, você se divide entre torroneria e banoffee. Sim. E como administra isso? Sendo casado com alguém que trabalha na gastronomia, é respirar gastronomia o dia todo, Mas né? agora a gente tem a dádiva de ter um dos 3 filhos já trabalhando com a gente, né? Então, Detalhe, escondidinho. E Chegou a hora de colher seus frutos, né? exatamente. A minha aposentadoria, estou contando com ele. Verdade seja dita também, é muito importante ressaltar, né, que nesses 20 anos a gente só chegou aqui por causa da equipe, né? A gente tem Nossa gerentes, Senhora. confeiteiras espetaculares. A gente hoje fabrica o próprio sorvete. Tem isso também. A receita é A gente tem tanto Renata. assunto, meu, tinha que ficar com umas 2 horas. É muito assunto com vocês. Mas então, a Renata faz as receitas. Sim. Receita do sorvete, eles perguntam que produto você usa. Ela fala, leite, açúcar, né? E fruta. Ele não tem produto. Não tem, assim, o de framboesa, a gente usa framboesa. O de amora, a gente usa. Não é pasta, não é Sim. saborizante. É manga e tal. Então, as receitas são dela, mas a equipe é maravilhosa, né? Nossa confeiteira da banoffee, ou as confeiteiras, são espetaculares. Chefe de cozinha da cantina, espetacular. O gerente também. Então, até para a gente estar aqui agora, fazendo, né, esse podcast, a gente está com uma equipe maravilhosa lá. E é só assim para a gente ter um pouco de paz e tranquilidade, né? E foi difícil aprender a delegar, assim? Não, eu delego bem fácil. Ah, é? Eu delego bem fácil. Assim, vem aqui, tô gostando da pessoa, eu achei ela bacana, já delego. Bem não fácil. sei, eu achava... Eu sou bem simples de delegar. Ai, que maravilha. Adoro. Eu sou pessoa difícil de delegar. E aí a gente você falou dos gelatos, e realmente tem, depois da banoffee, antes da torroneria, veio a gelateria, né? Sim, muito antes, Conta desse projeto, né? Você tem um eu tinha um projeto projeto perfeito, de fantástico. gelateria. O meu projeto da gelateria era que eu ia, então, saber fazer o sorvete e ia fazer tortas. E ficaram Torta de maravilhosas. sorvete. Torta de sorvete. E qual que era a grande... Diferencial. O pegada era que os restaurantes iam comprar e era só abrir, que era uma caixinha que Isso abria aí. assim, igual um porta-joia. A caixinha abria e tava ali a torta maravilhosa. E Perfeito. foi perfeito. Aquilo dava um trabalho louco, mas tudo bem. Tudo na cozinha dá trabalho. Até aí, tudo bem. Até um dia que o nosso freezer amanheceu desligado. E assim, ele estava abarrotado de tortinhas lindas. E ele amanheceu. Eu falei, cara, É um sinal. é um sinal. Ali eu realmente falei, não tenho como lutar. Falei assim,
não dá, não tenho capacidade, né? Não Muita tenho- gente não sabe, mas o sorvete é algo muito delicado. Ah, sim, é. Se, Sorvete artesanal, gelado mesmo, principalmente. ele tem que ser batido todos os dias. Não tem esse negócio de Fazer e tá sorvete, pronto. deixar na vitrine 2, 3 dias, não tem. Você faz um sorvete, você pode até congelar ele a menos 20, menos 25, mas descongelou, deixou a menos 15, dura um dia. É. O sorvete é muito delicado. Muito delicado. Mas eu gosto de lembrar que a Renata, com esses 3 projetos, né, nesses anos todos, se demonstrou uma grande empreendedora, uma mulher inovadora, corajosa, e eu sempre dei muito apoio, sempre valorizei muito isso. Porque é difícil achar quem tenha tanta coragem, determinação, trabalhe tanto. Essa época de Natal, ela levanta às 5h30 para começar a fazer torrone às 6 da manhã, sozinha. Os funcionários só vão chegar às 8h30 e ela já está com uma receita quase pronta. Que aí todo mundo chega para esticar e fazer tudo isso. E eu valorizo muito e não é à toa, ela realmente é muito trabalhadora, inovadora, uma grande empreendedora. Eu admiro muito e digo para ela, já pode aposentar. Ai, bonitinhos. Vou aproveitando, então, essa doçura, né, que eu consigo dar uma pincelada um pouquinho em todas as marcas. Eu precisava de umas 2 horas, tem muito assunto. Foi uma das primeiras vezes que eu não usei minha pauta, que eu olhei, eu fiz a primeira pergunta e a conversa foi embora. Mas antes da gente finalizar, eu tenho agora nessa temporada uma brincadeira que sempre no final da nossa conversa eu falo, né, o nome é Pod Doce, porque a gente pode doce, quando o doce é bom, pode qualquer dia, qualquer hora. Então sempre no final eu gosto de trazer para vocês, para o convidado, um doce, para vocês provarem que geralmente é do convidado da próxima semana. No caso de hoje, como a gente está quase encerrando a temporada, é um convidado que vai vir já no próximo ano, que eu acho que vocês conhecem. Eu vou brincar, vou fazer uma mágica aqui, eu acho que é um doce que vocês gostam. E ele vai aparecer aqui. Então, em 3, 2, 1. Tcharam! Quindim! Que maravilha. Adoramos. Vocês gostam de Amo, quindim? amo, Olha amo. só. Faz parte da nossa família, da história da nossa vida, claro. Ah, é? Que amor. Trouxemos uma caixa para vocês se deliciarem hoje da Soquinha. Vocês conhecem a Soquindim? Super. É uma bem Conheço. tradicional também. Eles vão vir na próxima temporada também para contar um pouco, porque é uma marca que está já no mercado há mais de 50 anos, fazendo quindim, fazendo Marta Rocha, né? As tortas clássicas, e são maravilhosas também. Então, eu quis trazer para vocês provarem, porque a gente termina comendo. Provar sim, lá legal. na minha. Já que esse é pra mim, aquela a gente troca. Geralmente eu disputo o doce do convidado, mas a gente faz uma troca aqui. Na minha casa tinha uma tradição, assim, eu tinha um irmão e ele sempre que pedia um presente especial, era uma caixa de só quindim. Olha! É verdade. É. Inclusive quando ele passou na faculdade. Eu acho que foi vestibular, alguma coisa assim. Mas na minha família todo mundo ama e adora. E teve uma época que minha mãe não tinha carro, ela ia de ônibus bem longe de casa, né? Buscar os soquindins e era uma alegria quando chegava em casa. E até hoje é. Vocês conhecem lá os proprietários? Não. Eu já encontrei num programa assim, Tem uma festa. Ah, é verdade. Tem o Alan, seu Voltaire também é familiar. Então, tem algumas familiaridades com a história. Por favor, provem. Então, obrigada pela presença de vocês hoje. E fica o convite para quem, né? De Curitiba é impossível que não conheça a Banoff, mas, né, caso exista alguém, né, que não conhece ainda, a confeitaria fica ali no alto da 15, em anexo à cantina do Deli, onde vocês vão comer massas maravilhosas, né, que essa pessoa faz, assim, divinamente bem. E a gente vai se encontrar na próxima semana para conversar aqui também. E não vai ser com ninguém da confeitaria, mas alguém que trabalha com confeiteiros. Então fiquem de olho que semana que vem tem uma entrevista imperdível por aqui. Aproveita, assiste as anteriores, já segue o Curit Doce no Instagram, ativa as notificações, maratona os vídeos, que tem muita história boa, como a de hoje. E eu vejo Muito vocês obrigada. em breve. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado Obrigada a pelo você. convite. Adorei. Aê. Esse é meu. Todo seu.